Tá, a Cláudia perguntou se pode ser masculino, feminino, se pode ser 2 masculinos, 2 femininos, tá? Sempre, tá? Sempre vai ser um casal, certo? Se aqui for masculino, uma energia masculina, para contrapor essa energia e equilibrar, vai ter que ser um feminino e vice-versa. Por exemplo, eu sou mulher, eu posso ter de frente um homem e adjunto masculino? Sim. É comum isso, tá? É comum isso, tá? Tá? Pode ter um orixá masculino aqui, tá? Aqui é praticamente certeza que se você é mulher, vai ter um orixá feminino aqui, certo? O ancestral é sempre feminino. No caso da mulher, sempre feminino. Em frente pode ser o casal. Pode ser ou masculino ou feminino. E do outro lado, ao contrário. Mas de início, assim, até ter, após chegar no natural, e você ter essa... Existe a possibilidade de ter 2, tentando se definir quem vai ficar de frente e quem vai ficar de trás ou não? Não, sempre vai ser um casal. Um casal. Sempre vai ser um casal. Existe essa história de brigar, o orixá tá brigando pela coroa e tudo mais, tal, né? O que quer dizer isso? Né? No meu entendimento, né? Que às vezes você tem Oxum de frente, por exemplo, mas você está passando por um momento da sua vida que Iemanjá, por exemplo, está irradiando muito forte ali, sei lá, alguma coisa, né? E você está recebendo muita energia daquele orixá que não é o seu de frente. O guia, na hora que vai no passe, ele identifica essas 2 energias, né? E aí, como que ele vai explicar para a pessoa que tem aquelas 2 energias ali, né? Então, as lendas, os mitos, essas histórias que, né, que os guias falavam, é que eles não tinham como explicar para a gente, né? Você imagina como que vai explicar a eletricidade para um povo que é antigo, que só vivia de velas, por exemplo, né? Eles, sei lá, ia acender um negócio e ia ficar besta, né? Falar, caramba, como é que funciona um negócio desse, né? Então era mais ou menos isso. Então foram criadas lendas, foram criados mitos, foram criadas historinhas mesmo, para o povo ter uma ideia do que está acontecendo. Então eles falavam que o orixá estava brigando pela sua coroa, sabe? Mas é uma alegoria só, não é que eles estavam brigando mesmo. Essa filha é minha, não é minha. Não, é uma questão mais assim energética mesmo, né? Então naquele momento o guia não conseguia definir qual era o orixá mais certo. Ele sabia que tinha um orixá tal ali, muito próximo. E não sabia definir. Então era, né, tinha essas historinhas, né? E tem várias outras também, né? Quando o povo fala que é Kizila, é quase isso aí, não? Não, Kizila é um termo que eles usam para quando é uma coisa que não faz parte daquele orixá, ou é ruim para aquele orixá, né? Kizila é, por exemplo, eu não lembro agora de cabeça alguma regra, tipo, eles falam que o Mulu não come, né, não é oferendado para ele camarão, por exemplo, né? Por causa de toda aquela história, tudo mais, tal, né? Não, então, aí é a Kizila do orixá. Porque o que é isso? É um jeito de contar para o filho de santo que ele não pode oferendar aquela energia porque ela é totalmente ao contrário da energia daquele orixá. Então, em vez de você ser beneficiado pelaquela oferenda, né, você, né, na época, né, eles ainda falavam que até ofendia, o orixá ia te castigar, tudo mais, né? Ele não queria te castigar, na verdade ele não ia poder te ajudar, né? Simplesmente isso, e você ia acabar se prejudicando. Tem todo um preceito, né? Toda uma regra para seguir, naquela época dizia, né? Nanã não pode ter, dizem que não pode ter, na obrigação de Nanã, quando você vai fazer, não pode usar metal. Na verdade, metal por conta de Nanã. Que brigou com Ogum, essas coisas. Então, essas lendas são para exemplificar de um jeito mais fácil, né? Sem ter muita, né? Eles não tinham toda essa noção de energia. E a mesma coisa ao contrário, né? Xangô era o maior mulherengo, né? Ele casava com todo mundo, né? Várias mulheres, não sei o quê. O que eles queriam dizer com isso, né? Com o povo... A gente está falando não desse povo agora, né? Essa cultura, essas lendas vêm de um povo muito mais antigo, talvez mais antigo que Cristo, sabe? Então de 3, 4 mil anos atrás. Então você imagina, né, como era rudimentar a coisa. Então eles só entendiam isso, de casamento é porque dava certo e juntava, né? Briga é porque não dava certo, né? Então
foram usados esses termos para poder explicar isso. Uma energia não é afim com outra, ela tem, o fogo e a água, elas não dá para se juntar, por exemplo. Então, eles falavam que eles brigavam, então eles não podiam estar no mesmo culto, porque senão dava briga e tudo mais. E quando casa, é ao contrário, a energia é tão afim que chegou a casar e forma um outro elemento, né? O Xangô, por exemplo, é um elemento fogo. Aí ele precisa de outros elementos, o ar, de Yansan, o mineral da Oxum, né? A terra, de Obá e tudo mais, para criar o elemento fogo, né? Então ele se alimenta disso aí para poder... Então ele tem facilidade, da energia dele tem facilidade de se ligar com esses elementos para criar, né, um outro elemento mais para frente, né? Na escala ali. Então, eles já sabiam disso, eles já sabiam, né, as divindades, os orixás, né, já sabiam que acontecia desse jeito, mas eles não tinham como explicar pra gente o que acontecia. A gente era muito ainda rudimentar, então eles explicavam desse jeito, com essas metáforas, essas alegorias, essas historinhas e tudo mais, né. E aí tem umas até que são meio contraditórias e tudo mais, era muita confusão, né, na cabeça dos médios, né. Para algumas pessoas servem, para outras não, outras ficam mais confusas, tudo mais, né. E se você transportar isso para cá, você vai ver que é explicado exatamente a mesma coisa, só que de uma outra forma, uma forma mais técnica, vamos dizer assim, né? Certo? E o que mais? Mais alguma pergunta? Uma dúvida sobre isso? Minha dúvida eu não tirei. Minha dúvida eu não tirei mesmo. Eu achava que quando eu comecei a me desenvolver, por isso que eu perguntei, porque falavam que eu tinha, brigava. Eu tinha Xangô na coroa, tinha Nanã e tinha Ossanho. Então eu sempre fiquei na dúvida, como que pode ter 3? Pode brigar? Então, isso para uma época mais antiga era mais fácil de entender. Mas hoje que a gente já começou a evoluir um pouco mais, e a gente começa a questionar, né? A gente fala assim, mas pô, não tem lógica, né? Briga, não sei o que e tal, né? Orixá briga, é uma coisa meio estranha, né? A gente começa a transportar. Na época a gente só entendia o que a gente fazia. Então a gente transportava para os nossos sentimentos para o orixá, né? Mas o orixá é uma coisa divina, uma energia, né? E agora é o contrário, a gente já tem um entendimento melhor, a gente fala, pô, mas ele não é uma energia, é uma coisa divina, tal, como ele pode ter sentimentos humanos, tal, né? Certo? Quando eu comecei, falaram que eu tinha de frente preto velho. Só que preto velho não é guia? Então, exatamente. Então, O que pode ser? Que ou o preto velho ou estava muito próximo de você para guiar o seu caminho, né? Como um mentor, alguma coisa assim. E igual eu falei, aí o guia sente, ou o búzio, ou tal, né? Mas... E, inclusive, eu antes de começar a entrar na gira, a guia que eu andava no dia a dia era de preto velho. Depois que eu entrei pra gira, que começou a ter, como que fala? Que veio a direção certa e pediram para eu usar só a de Ogum, que era a guia que eu tinha que usar no dia a dia. Lembra, pessoal? Às vezes o preto velho estava numa missão ali, vamos dizer assim, para te levar para um caminho, para uma casa, tudo mais. Porque quando no começo eu tinha que andar com uma guia de preto velho. E eu sentia até melhor. Eu me senti melhor quando eu andava com aquela de preto velho. Porque antes eu não andava com nada, eu andava perdido por aí. Andava por aí. Aí quando eu comecei a andar com a guia de preto velho, falaram, não, seu guia de frente é preto velho. Aí... Então, sinal que estava fazendo tanto efeito a guia que ele estava realmente de frente, irradiando para você, certo? Então, voltando aqui um pouco, igual eu falei, existem várias, cada plano desse aqui tem uma quantidade de dimensões, tudo mais, né? Aí na nossa aqui eu falei que tem 77 dimensões, certo? Nessas dimensões, evoluem outros seres que também passaram por todo esse processo aqui, né? Eles passaram por todo esse processo aqui, só que aqui ele não caiu num plano reencarnatório.
ele caiu numa dimensão natural, certo? Que é onde os orixás que baixam no terreiro aqui vivem, certo? Só que os orixás que baixam no terreiro aqui, eles já são, mesmo dentro dessa vamos supor que é assim, né, as divisão e tal, né, 77. Mesmo dentro dessa aqui, vamos supor que aqui é uma dimensão Ogum, sei lá, Iemanjá, tá, né? Mesmo aqui dentro, tem várias subníveis, vamos dizer assim, outras divisões, né? O ser entra aqui e ele vai evoluindo, né? Só que é uma coisa bem lenta, né? Por que existe o plano reencarnatório, né? O nosso jeito de viver aqui, né? De se dar com as pessoas, né? O plano humano da dimensão aí, ele acelera esse processo, né? E a gente começa a gerar os outros tipos de energia, né? Para poder a gente vir mais rápido para cá. No plano natural, ele é bem mais lento, demora muito mais anos. Só que é uma coisa direta, não tem reencarnação. Você entra aqui e ele vai evoluindo. Ou ele vai decaindo. E aí ele cai numa dimensão Exu para esvaziar, para ele começar tudo de novo, certo? Quando a gente começar a falar de Exu, aí eu vou voltar nesse assunto, senão a gente não para de falar de Exu, certo? Então, ele vai evoluindo e tal. E aí ele vai ter um certo nível aqui que ele vai poder irradiar para outros planos, vamos dizer assim, né? Ele vai começar a sustentar seres abaixo dele e vai irradiar lateralmente para os outros planos também, né? É a hora que a gente está aqui numa paralela e consegue sintonizar com essa energia, né? E fazer a incorporação, né? A incorporação, na verdade, não é corporação, né? Não entra dentro da gente, né? Ele está próximo ali e irradia a energia dele, né? E aí há um acoplamento, vamos dizer assim, né? Energético ali no cérebro, no mental, e a gente começa a fazer alguns trejeitos e tudo mais, né? Incorporação, certo? Engraçado. E aí tem todas essas paralelas aí, tanto à direita quanto à esquerda. E por que a gente não consegue ver? Isso aí é uma história meio complexa. Meio complicada, tá? Diz a lenda, tá? Essa lenda tem no livro ali, eu até trouxe o livro, depois eu vou mostrar pra vocês, né? Diz uma lenda aí que houve uma época que a gente tinha um tipo de evolução assim também. A gente encarnava uma vez só. A gente tinha esse mesmo processo humano e tal. No processo humano a gente tem essa dualidade, a gente tem alguns sentimentos que são próprios da dimensão humana, que acelera, né, a nossa evolução, mas eu encarnava uma vez só, né? E nessa época, né, não sei se vocês já ouviram falar de Atlanta, aquela época dos Lemurianos, aquelas coisas, sabe? Que ninguém acha vestígio, né? Porque foi uma época que teve a época do dilúvio e tudo mais, tal. Então, antes disso aí, teve uma época que era assim. Conseguia ver. Vou falar bem por cima porque é muito extensa e é só uma história, a gente não sabe se é verdade ou não, tá certo? Nessa época, com essa evolução aqui, tinha um problema, porque se o ser começava a cair, né, energeticamente, né, ele até tinha um recurso aqui de o Exu esvaziar ele e ele voltar. Mas se ele fosse para uma outra dimensão, né, ele tinha, como encarnava uma vez só, ele ficava aqui e em um certo período ele ia para outras dimensões laterais, só que já com as energias humanas, vamos dizer assim, para poder facilitar para esses também evoluírem mais rápido, né? Só que aí o que acontecia? Eles caíam nessas dimensões aqui e às vezes dava merda. Em vez de ajudar, atrapalhava. Ou ele atrapalhava os seres que estavam lá, ou ele se via isolado e se fechava e aí ele caía aqui no vazio aqui desse orixá e era meio perdido, certo? E aí diz a lenda também que quem cuidava dessa dimensão aqui era um ser chamado Lúcifer, certo? Ele cuidava da dimensão humana. E aí, muito puto com o que estava acontecendo com os filhos dele nas outras dimensões, e não tinha como resolver, ele meio que se rebelou e puxou esses seres caídos para próximo dele, para voltarem, porque senão eles ficavam perdidos lá para sempre, né? E ninguém fazia nada, né? Os outros seres que tomavam conta, né? Vamos dizer assim, dos outros
os outros planos não faziam nada. Então ele catou e puxou tudo para ele. Só que isso que aconteceu, negativou demais esse plano aqui. Porque puxou tudo aqueles seres negativos. E aí deu e como é ligado com a parte física da coisa aqui, esse plano, começou a dar uns problemas energéticos no planeta. Aí houve uma intercessão divina, né? Que catou e pegou esse plano todo aqui e deslocou ele para a esquerda, um grau para a esquerda, né? E aí baniu o Lúcifer de tomar conta do negócio, né? Ele caiu energeticamente, foi lá para a profundeza, certo? Como a gente deslocou para cá, a gente não consegue mais enxergar os outros orixás que estavam no mesmo grau de vibração, vamos dizer assim. Antigamente dava para ver, nessa época dava para ver. Você conseguia ver as energias nos pontos de força. Você ia na cachoeira, você conseguia enxergar o Oxum lá, como energia, né? Não como uma moça e tal, né? Mas você sentia a energia, você via as energias, né? E aí depois que ocorreu isso aí, né? E aí você explica um monte de coisa, né? Explica o mito Lúcifer, né? Que caiu e tudo mais, foi banido do céu, tudo mais, né? Foi pro inferno, papapá, e aí, a partir daí a gente... Aí houve um dilúvio, porque houve uma catástrofe, né, no planeta, os continentes se separaram, deu uma bagunça danada lá, e aí morreu todo mundo, começou tudo de novo, tudo mais, né? E aí um jeito de solucionar isso daí foi fazendo várias reencarnações. Os seres não voltam para as outras paralelas, né? E aí começou o ciclo reencarnatório, direto. E aí, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que essa curiosidade de ver o orixá, eu acho que todo mundo aqui tem. Então, aí o que acontece? Então, aí o que acontece? Como muitas pessoas já viveram nessa época, são os mesmos espíritos que viveram nessa época, eles guardam muita lembrança dessa época. Por isso que muita gente acredita, né? Fala assim, não, mas existe esse lugar, eles têm lembrança,